carregar o tempo, viajar no vento, mergulhar no azul que sou e vou marejar, arejar, espiral no espaço, circular o traço e cair no laço do abrir, marear, variar, ser assim no olhar, ver enfim voltar, não chegar, cair no sem fim, imergir, viajar no ar, terminar, descansar, circular o vento, procurar no tempo e chegar ao longe do que sou, e ao mirar, me lançar, mergulhar no traço, caminhar no espaço e cair no fundo do sentir, e ao mirar, ver o mar, e ao enfim chegar, ter em mim no olhar, o acordar, o ser, o sentir, o partir, o seguir, voar, sem parar, nem pensar, variar, marear, sem voltar, viajar, sem parar, nem pensar. Oi, gente, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindos à primeira live do Caminho do Corpo. Bom, eu vou primeiro agradecer que vocês estão aqui, né? Que coisa boa. E segundo, eu vou explicar um pouquinho mais o que é a live, né? Vou rapidamente falar um pouco sobre como é que a gente chegou aqui, como é que a gente chegou nesse formato. Essa é uma série de lives para explicar o que é a somática, para apresentar meu trabalho com educação somática e também como apresentação para a abertura das vagas da minha turma, que eu vou abrir esse mês ainda, que é um ciclo completo de aulas de somática. Então foi assim que surgiu a ideia. Eu resolvi fazer uma semana inteira para a gente poder ter tranquilidade de falar de todos os tópicos que eu achei que seriam importantes para entender como é que a gente está aqui, como é que a gente chegou, de onde vem esse pensamento, de onde ele surgiu e por que eu acredito que ele é importante nesse caminho de consciência corporal e de reconexão com o corpo. Também porque a cada dia eu vou apresentar alguns movimentos. Eu evito falar em exercícios e vocês vão saber disso mais pra frente, porque a cada dia eu vou explicar um pouquinho melhor como é que a gente pensa na somática. E então, alguns movimentos, algumas práticas de consciência corporal, inclusive para vocês poderem saber como é que é e sentir se é isso mesmo que vocês estavam procurando. Aí eu fiz uma programação toda, peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui a minha cola para não esquecer nada do que eu ia dizer hoje. Mas a gente vai assim até quarta-feira, né, que é quando termina, e na quinta-feira eu vou dar uma aula completa, inteira, para vocês saberem mesmo como é que é estar nesse movimento somático. E então, a aula de hoje é realmente uma introdução. A ideia é contar um pouco de como a somática surgiu, sobre o que ela fala, de onde é que vem e como foi que eu me encontrei com ela. Então, para contar essa história, eu preciso contar um pouco da minha história também. Então, Ângela e Tânia, tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão aí. Fiquem à vontade para fazer alguma pergunta a qualquer momento.
Mas para começar eu vou contar um pouco da minha história, de como é que eu cheguei na somática, para vocês entenderem então, inclusive, onde é que é o meu lugar aqui dentro. Então, se alguém está vendo, inclusive, o vídeo depois, que me acompanha, que já sabe de onde eu vim, já ouviu essa história várias vezes, mas eu acredito que ela seja bastante importante para se entender por que é que eu acho que a somática realmente pode nos ajudar nesse caminho. Que bom! Eu já ia perguntar, inclusive, se vocês estavam me ouvindo, que eu todas as lives eu digo assim, vou perguntar se tá todo mundo me ouvindo, eu nunca lembro. Então, se tiver algum problema de áudio, me avisem, que eu trouxe aqui um fone, mas eu prefiro me movimentar sem fone. E me movimentar, inclusive, por causa do tema que a gente tem aqui hoje, é muito importante. Então, para começar essa introdução, eu vou contar para vocês de onde eu vim. Eu sou Simone Souza, eu sou cantora. Então, sempre abro essas lives cantando, exatamente para afirmar este lugar de onde eu vim. E inclusive porque quando a gente falar um pouco mais sobre os criadores somáticos, vocês vão ver que eu venho de um lugar um pouco diferente. Eu sou cantora, eu canto há muito tempo, e eu comecei a minha carreira cantando em coral. Então ainda não era uma carreira, ainda era como estudante. Eu comecei a cantar em coral com 12 anos, e eu cantei em coral, eu canto em coral até hoje, né? Enquanto eu não estava cantando em coral, estava regindo coral, coro sempre foi o que eu fiz na minha vida. E aí, em determinado momento, isso acabou me levando para um outro lugar, que era de cantar solo, né? De realmente me tornar cantora. Antes disso, eu entrei num grupo vocal. E para quem não conhece, o grupo vocal é um agrupamento de cantores muito pequeno. O grupo vocal que eu fazia parte tinha 5 cantoras, que era o grupo vocal 5 em ponto. Então, assim, imagina que eu passei a vida cantando com grupos de 60 pessoas, de 50 pessoas, sei lá, de 20 pessoas. Era muita gente no palco ainda, mesmo que fossem 20 pessoas. E de uma hora para outra eu estava num grupo que tinha 5 pessoas. O nível de exposição, o grau de exposição era bem maior. E aí eu comecei a sentir os efeitos disso no meu estado de espírito, no meu estado de nervosismo. Então, o que acontecia é que eu subia no palco para cantar, e quando eu descia eu sempre ouvia as mesmas coisas. Uma coisa que eu ouvia muito é que eu não me mexia. Simone, você precisa se mexer mais. Eu estava sempre ouvindo que eu precisava me mexer mais. E eu estava sempre, da próxima vez que eu subia no palco, eu me mexia o máximo que eu conseguia, mas quando eu descia eu ouvia as pessoas dizendo: você precisa se mexer um pouco mais, é muito parada. A outra coisa é que as pessoas diziam que eu cantava com os ombros grudados na orelha. Não sei se vocês já viram isso. Ou se vocês são assim, é bem possível. Isso é uma coisa bem comum, né? A gente tá sempre com os ombros muito erguidos. Às vezes, inclusive, você se reconhece assim. Essa era uma coisa que acontecia muito pra mim no palco, quando eu comecei a cantar, fazer show com 5 em ponto. Você canta assim, com os ombros aqui e as mãos assim. E aí eu subia no palco e pensava, já que as pessoas estão falando isso de mim, eu vou baixar os ombros, que é pra, né, ficar... Mas não adiantava, toda vez que eu subia no palco de novo, tinha alguém pra falar, você canta assim. E por mais que eu tentasse baixar os ombros, sempre as pessoas estavam me dizendo as mesmas coisas. Ou seja, tinha um descompasso entre o que eu achava que eu estava fazendo e a percepção das pessoas a respeito do que eu estava fazendo. Eu achava que estava me mexendo muito e as pessoas achavam que não. Tinha uma outra coisa também que acontecia muito. Todas as vezes que eu descia do palco, eu tinha muita dor nas costas. Muita. Eu lembro de alguns shows que quando eu terminava tudo e as pessoas iam embora, eu precisava parar. Eu lembro de shows que eu parava e deitava no chão. E ficava por muito tempo deitada no chão, com muita dor nas costas. Muita dor mesmo. E era uma dor bastante específica de quando eu estava no palco, porque... depois passava e eu conseguia viver a minha vida normalmente. Eu não tinha dores nas costas frequentes, eu não tinha aquela quantidade de dor por um dia inteiro depois de um show. Era bem específico. Terminava o show, passava aquele nervosismo, aquela coisa de terminou o show, e começava a adrenalina começava a ir embora, as pessoas iam embora e eu começava a sentir dor. E em alguns momentos, sim, eu precisei parar e deitar no chão até que a dor fosse embora. Essa era uma outra coisa que estava me dizendo que eu precisava resolver. A associação, para mim, era muito óbvia, né? Eu tenho dor nas costas porque eu fico muito nervosa, mas ainda assim eu não conseguia entender o que o nervoso fazia comigo para eu conquistar essa dor nas costas muito forte, muito poderosa, e que eu não sabia exatamente de onde ela vinha. E aí, eu comecei a procurar. Então... bom, depois disso eu comecei a cantar solo, e aí eu senti que eu realmente precisava de alguma coisa que me
me ajudasse a resolver essa questão do meu corpo no palco, das minhas dores nas costas e tal. E aí eu comecei a fazer teatro. Eu descobri que tinha um curso, foi assim que abri o primeiro curso de superior em artes cênicas de Fortaleza, que é de onde eu sou. E aí eu resolvi me inscrever e fui fazer teatro. Então eu tenho uma primeira graduação em música e uma segunda graduação em artes cênicas, porque eu achei que o teatro ia me ajudar a me entender melhor com o meu corpo para poder cantar. Só que não foi bem isso que aconteceu. O teatro me ajudou de várias maneiras diferentes e me deu muita coisa importante mesmo, inclusive em termos de experiência de palco e de pensar antes em movimentação, mas o que eu realmente precisava, eu não consegui nas artes cênicas. Agora, uma coisa que as artes cênicas me deram, que fazer esse curso me deu e que foi muito importante, foi conhecer a educação somática. A primeira vez que eu ouvi falar em educação somática, eu nem sabia que esse termo existia. Foi com uma prática chamada eutonia. Eutonia é um nome grego que significa, que se a gente traduzir parte por parte, vai significar bom tônus. Ou seja, um tônus adequado. E foi criado por uma aspirante a bailarina, que foi a Gerda Alexander. E a história da Gerda é muito fascinante, foi, acho que o que mais me interessou. Ela tinha uma condição física muito debilitada, que assim, adolescente ainda, ela tinha situações que ela não podia sair da cama, ela não podia fazer esforço nenhum, porque a situação física dela era... Eu não me lembro mais exatamente qual era a condição, acho que ela tinha algum tipo de... Ai, vem bem aqui e vai embora. Eu vou me lembrar pra escrever, boto pra vocês lá no grupo do WhatsApp. E o sonho dela era ser bailarina. Então a pessoa quer ser bailarina, mas tem uma condição física que a impede, inclusive, de se levantar da cama às vezes. Não vai dar certo. Então, o que foi que ela fez? Ela começou a se observar para entender de que maneira, ela começou a pesquisar nela mesma, no próprio corpo, de que maneira, o que ela poderia fazer para se entender melhor com o corpo dela e se movimentar. E aí, ela chegou à seguinte conclusão, de que a gente, em geral, usa mais força do que é necessário para atingir o nosso objetivo, qualquer que seja ele. E se a gente puder, é por isso que o nome da prática dela é eutonia, que significa bom tônus. Se a gente consegue usar apenas o esforço necessário para fazer aquela atividade, você consegue fazer muito mais do que você imagina que é capaz. Então eu vou dar um pequeno exemplo. Não sei se vocês já passaram pela situação de ter que escrever à mão por muitas horas. Então, qualquer pessoa que tenha feito um concurso público, redação no Enem, né? Todos os concursos que eu fiz até hoje, você precisava passar 4 horas, você tinha 4 horas para escrever, para fazer a prova escrita, que era escrevendo do começo até o fim. Então, assim, se você passa 4 horas escrevendo, em determinado momento você começa a ver que sua mão dói do esforço e aí isso acontece muito comigo, né? Começa a criar um buraco dentro do dedo que segura o lápis, ou a caneta, ou o que quer que seja. Fica aquele buraquinho do lápis. Então, gente, olha só. Aí você pode pensar, mas é porque você passou muito tempo escrevendo. Mas veja bem, você precisa apertar o lápis tanto que cria um buraco no seu dedo só para escrever? É realmente necessário? E aí, depois que eu comecei a me observar, eu comecei a entender o quanto de esforço eu colocava numa situação simples, numa atividade bastante simples, como, por exemplo, a de escrever. Escrever por muito tempo faz com que a gente comece a associar muito mais tensão, assim. Eu observava, por exemplo, que meu ombro doía. E por que meu ombro tá doendo se um lápis não pesa exatamente esse tanto de meu ombro doer? A gente coloca, em geral, muito mais tensão do que o que é necessário. E isso foi o que mais me fascinou na eutonia. Eu ficava pensando, como é que é possível colocar mais tensão, colocar somente a tensão adequada? Como a gente consegue calcular essa tensão adequada para usar só ela? E aí a primeira ideia que me veio foi, se eu conseguisse fazer isso, eu provavelmente não teria mais dor nas costas. Porque se eu estou cantando e segurando apenas o microfone, por mais que eu me movimente, não faz sentido que as minhas costas doam. Nem sei se esse verbo existe, acabei de pensar aqui, mas acho que ele conjuga desse jeito mesmo, doam. Não faz sentido as minhas costas doerem, né?
faz sentido se eu estiver usando um esforço desnecessário, que eu sequer entendia. Então eu pensei, a eutonia vai resolver todos os meus problemas. E aí eu fui procurar, comprei vários livros da Gerda Alexander, li vários deles, fiz algumas coisas de eutonia, né? Na época não era possível fazer em nenhum outro lugar, então eu tive que ir ao Rio para poder fazer. Foi muito importante. E aí, depois da Gerda Alexander, eu descobri outro Alexander, né? Que é o Frederick Matthias Alexander, que tem uma história até mais parecida com a minha. Parecida não, mais próxima da minha. Ele era um ator que em determinado momento começou a perder a voz e, bom, ele perdeu a voz e não sabia o que fazer. E foi num momento em que a carreira dele estava deslanchando. Então ele começou a ter contratos muito importantes como ator e não podia aceitar porque ele não sabia se ele ia ter voz. Ele começava a declamar e perdia a voz. É mais para declamação do que para atuação, né, nessa época. E aí ele ia ao médico. E o médico dizia, é fácil, você passa tanto tempo sem trabalhar, sem atuar, e vai dar tudo certo. E aí ele tinha um contrato muito grande e perguntou ao médico, isso realmente vai me deixar bem? E o médico, você pode passar um mês, sei lá, não lembro mais quanto tempo era, sem cantar, sem atuar, descansando sua voz. Descanse sua voz, é bem comum, né? Por um mês e você vai conseguir fazer o seu trabalho. Então ele aceitou o contrato e passou um mês descansando, em repouso vocal absoluto. E aí quando ele voltou a atuar, realmente a voz dele voltou. E não durou um espetáculo. Em uma única récita, ele já tinha perdido a voz novamente. E aí ele voltou ao médico. Então, o que está acontecendo aqui? Eu fiz o que você mandou e não funcionou. O médico então é porque está acontecendo outra coisa. Mas eu não sei te dizer o que é. Acho que você precisa de mais repouso vocal. Aí o Alexander disse assim, essa história o próprio Alexander conta no livro dele, dessa forma. Ele disse que virou para o médico e falou, bom, o senhor não acha que se o problema aparece na hora que eu vou atuar, né, na hora que eu estou em cena, não é alguma coisa que eu faço estando em cena que está me trazendo problemas? E o médico falou, sim, certamente, você tem toda a razão. Ele, então, como é que eu faço para saber isso? O médico disse, não faço ideia. Você vai precisar de mais repouso vocal. Aí o Alexander disse, não, vou olhar, vou me observar, então, atuando para ver o que está acontecendo. E apenas com isso, apenas é uma palavra que talvez não faça muito sentido aqui. Mas foi exatamente o que ele fez. Ele passou a se observar no espelho e percebeu que realmente ele tinha padrões de movimento que não eram intencionais e que ele não conseguia controlar, porque era um padrão repetido tantas vezes que ele não conseguia parar. E que aconteciam justamente quando ele ia declamar. Ele tinha um vício, essas são as palavras dele mesmo, de empurrar, levantar a cabeça e travar a nuca e sugar ar pra dentro. Ele fazia isso toda vez que ia declamar. E aí ele começou a pensar, será que então esse padrão não é isso que tá me impedindo, que tá prejudicando a minha voz? E aí, nessa de se observar e capturar todos esses hábitos, né, padrões habituais, que realmente não faziam o menor sentido, que eram esforços desnecessários, ele conseguiu resolver o problema dele. E conseguiu voltar a falar sem esforço. E criou toda uma prática que é baseada realmente em segurar o padrão desnecessário a partir do pensamento. Eu estou reduzindo a técnica de Alexander, que é o nome da prática dele, muito para poder falar aqui rapidamente. E aí, depois dessas duas, eu cheguei na antiginástica. Quando eu cheguei na antiginástica, eu já tinha entendido que a somática existia, né? E quando eu cheguei na antiginástica, foi que realmente tudo mudou para mim, porque na antiginástica eu descobri alguma coisa que fazia, que facilitava a minha busca e que podia realmente me ajudar de maneira prática no que eu estava buscando. E aí, oi Elma, seja muitíssimo bem-vindo nessa história da somática. E aí eu vou mostrar pra vocês, deixa eu ver como é que faz isso aqui, porque que mudou tudo. Onde foi que eu cheguei na somática, que é mais complicado, que eu vou ter que procurar a capa do livro, tá aqui. Esse livro foi a minha primeira
meu primeiro contato com a antiginástica. Ele se chama O Corpo Tem Suas Razões. Já ouviu falar do Alexander? A técnica de Alexander, só voltando um pouquinho, é provavelmente a técnica mais conhecida no Brasil, eu acredito realmente que seja, em especial por artistas. Como ele trata de voz, né? Então cantores e atores, em geral, conhecem mais a técnica Alexander do que qualquer uma outra prática somática. Então esse é o primeiro livro da Thérèse Bertherat, criadora da antiginástica. Davidson, seja bem-vindo também. Chama-se O Corpo Tem Suas Razões e tem um subtítulo que é o que deu o nome à prática da Thérèse, que é Antiginástica e Consciência de Si. E toda vez que eu falo sobre a minha história com a somática, eu faço questão de ler o primeiro parágrafo do livro da Thérèse, porque para vocês entenderem como esse livro realmente mudou a minha vida. Não sei se vai dar aí, né, porque tem muita coisa aqui que atrapalha o meio do caminho, mas essa é a introdução. Essa é uma foto da primeira página, que tem a introdução, e eu vou ler apenas o primeiro parágrafo. Diz assim: o seu corpo, essa casa onde você não mora. Nesse instante, esteja você onde estiver, há uma casa com o seu nome. Você é o único proprietário, mas faz tempo que perdeu as chaves. Por isso, fica de fora só vendo a fachada. Não chega a morar nela. Essa casa, teto que abriga suas mais recônditas e reprimidas lembranças, é o seu corpo. Eu gosto demais dessa metáfora, né? Analogia, não é metáfora mesmo, do corpo como casa, porque eu acredito que explica muitas coisas. Ai, a gente não consegue mais voltar, né? Mando certamente, vou mandar lá nos grupos, inclusive a introdução para quem estiver nos grupos, para vocês começarem a entender o pensamento somático segundo o qual eu me oriento. Essa ideia do corpo como casa. E a Thérèse tem uma outra imagem que eu acho lindíssima, que ela diz assim: o seu corpo é como uma mansão de 16 cômodos, só que você mora na cozinha. E isso é muito importante, assim, para mim, realmente me faz com que eu veja as coisas de outra forma, porque se é uma casa enorme e eu fico morando só na cozinha, isso significa que é uma estrutura plena de possibilidades que eu desperdiço. Que ao invés de poder me movimentar de uma forma mais plena, na verdade eu nem sei como fazer isso. E isso é muito importante para a primeira coisa que eu falei, que é, bom, eu achava que eu estava me mexendo, mas as pessoas diziam que não. Então, na verdade, eu sequer tinha consciência do que estava acontecendo em todos os outros cômodos que eu tinha à minha disposição. E usava só a cozinha, ou seja, eu achava que estava me mexendo muito, mas na verdade eu não estava, né? A antiginástica foi a minha entrada nesse universo somático. Eu li esse livro e ele realmente mudou a minha vida e ele me fez entender que eu precisava mesmo de outra abordagem, de uma outra maneira de pensar. É um vaso alquímico, eu acho lindíssimo também. Nessa busca de saber como é que eu estava me posicionando no palco, de ter menos dores, etc, etc, etc. Então, e aí foi quando eu descobri, depois que eu entrei na antiginástica, eu fiz uma formação longuíssima, fiz uma formação de 3 anos. Eu tinha que ir de 2 em 2 meses para o Rio ou para São Paulo, porque não tinha, acho que hoje em dia também não tem, né? Em Fortaleza, no Ceará, para fazer. E foi muito importante porque mudou muita coisa na minha vida. Foi com a antiginástica que eu descobri, por exemplo, que quando eu falo que corpo é tudo, ele realmente é tudo. O nosso corpo é um todo em unidade. E isso significa que mudar a maneira como eu posiciono, por exemplo, em pé, vai mudar também a maneira como eu penso e como eu me posiciono comportamentalmente. Postura também é uma questão de atitude, além de uma questão de verticalidade. Não é nem só uma coisa e nem só outra coisa. Postura é tudo. E é bem importante a gente entender isso para entender como foi que eu entrei na somática. E aí eu chego na definição de somática. Somática é um conjunto de práticas que lidam com o corpo dessa forma que eu acabei de falar. Quando eu terminei a formação em antiginástica,
eu descobri que tinha todo um mundo de práticas nesse sentido que eu não conhecia, mas que eu estava muito interessada e disposta a conhecer. E aí, neste momento que eu vos falo, eu tenho 3 formações somáticas, na verdade, em 3 métodos, e 2 que estão terminando agora, estou terminando mais 2 agora, e mais outras 2 que não terminaram ainda por causa da pandemia. Então, eu parei de estudar antiginástica e passei a estudar educação somática, e passei a estudar várias práticas diferentes para entender o que elas tinham em comum e de que maneira cada uma delas funcionava. E aí, eu tenho aqui para vocês também não é exatamente uma definição mesmo, porque definir somática é uma coisa muito complicada, uma vez que é um conjunto de práticas. Então, se você tem um conjunto de práticas diferentes, criadas por pessoas diferentes, cada uma com uma questão diferente que veio desembocar na prática, não é possível unificar tudo da mesma forma. Mas é possível, sim, encontrar coisas em comum, e a primeira delas é a visão de corpo, e na verdade eu acredito que essa seja a melhor maneira de definir somática, que é a visão que a somática tem de corpo, porque é em torno disso que todas elas se constroem. Então, para a educação somática, o corpo é uma unidade psicofísica. Este termo eu trouxe da técnica de Alexander, porque eu acho que é ele que melhor define o que a gente tem aqui. O que vocês entendem por unidade psicofísica? É um nome tão pomposo, né, para alguma coisa? Então, o que seria unidade psicofísica? Na verdade, é uma estrutura que não tem só a parte física, mas que tem também a parte comportamental, emocional, de sensação. O seu corpo, na verdade, é um todo integrado, que reúne tudo isso que a gente coloca em caixinhas diferentes. Isso significa que não existe uma separação corpo-mente. Que não existe, e disso muita gente está falando hoje em dia, né? Que não existe uma separação muito comum nas artes, né? Que é a corpo-voz. Que não existe uma comparação corpo-psique. Que na verdade está tudo junto. E aí a gente chega em um segundo princípio que é comum a todas essas práticas. Para a educação somática como um todo, a relação de uma pessoa com o mundo, a maneira como eu me relaciono com o mundo que está ao meu redor, fixa uma estrutura corporal. E já que eu estou falando que o corpo é uma unidade psicofísica, essa estrutura fixada não é só física. Ela também é emocional, ela também é comportamental, ela também é de pensamento, ela também, entende? É psicológica. O que isso significa? Que uma rigidez em algum lugar nunca vai ser só uma rigidez muscular em alguma parte do seu corpo, nunca vai ser só uma rigidez muscular em uma parte do seu corpo. Uma rigidez na nuca jamais vai ser só uma rigidez na nuca. Ela pode significar que você não está andando da melhor forma para você. Ela pode ter sido causada pela maneira como você anda. Ela pode ter sido causada pela maneira como você se movimenta outra parte do seu corpo que não tem nada a ver com isso. E ela pode ser causada, inclusive, pela maneira como você pensa, pela maneira como você age, pela maneira como se relaciona com as outras pessoas, por como é que você se relaciona com o mundo. E resolver essa rigidez pode significar resolver um outro problema que não tem nada a ver com a parte puramente física. E também pode significar resolver esse problema psicológico, vamos dizer assim, só para dizer um termo. Resolver um problema emocional vai também influenciar a sua parte física. Não tem só um caminho. O caminho é variado. Olá, Renata! Seja bem-vinda também. Entendem? E como é que você faz isso? E aí a gente volta para a somática. Para a somática, a maneira de resolver estes problemas, seja, e aí não dá para dizer sejam físicos, emocionais, comportamentais, não dá para falar dessa forma, já que eu tô falando que o corpo é uma unidade, mas dá para falar assim, qualquer que seja a maneira como você encara o problema, só tem um jeito: consciência de si. Então, para resolver o que quer que seja, eu preciso tomar consciência do que está acontecendo comigo, de como eu me movimento, de como eu me comporto, de como eu penso, de tudo. E assim é que a somática trabalha. E aí entendam, para deixar bem claro, que quando eu falo de rigidez muscular, de rigidez de movimentos, de problemas, eu estou falando bastante especificamente desses problemas, de problemas crônicos, de dores crônicas, de coisas que não tem de onde veio, entende?
não de coisas causadas por, não sei, problemas com os quais você nasce, problemas que foram causados porque você sofreu um acidente, entende? Assim, é importante deixar isso bastante claro. A medicina chinesa também percebe isso, o Elmo está falando aqui. Então, isso é uma coisa também muito interessante, porque muitos dos criadores beberam das fontes da medicina chinesa antes ou durante a construção dos seus trabalhos. A Thérèse Bertherat, nos livros dela, em vários momentos ela cita, né, que estudou também a medicina chinesa e de onde ela tirou algumas coisas. Você percebe no trabalho dela onde é que ela faz isso. A Godelieve Denis Struif, do método GDS, ela eu não sei, acho que o marido dela trabalhava com medicina chinesa, eu tenho quase certeza disso, talvez eu esteja falando alguma coisa equivocada, eu vou já dar uma olhada. E ela, no escopo do trabalho, na estruturação do trabalho dela, tem muita coisa, ela dá todos os créditos. Isso aqui veio da medicina chinesa e eu estruturei por conta disso. Reich é outro também que é citado pela maioria dos criadores somáticos com os quais eu trabalho. Eu não estudo muito Reich, porque eu olhei para outro psicólogo que é da mesma linha, né? Se você seguir a linha, tem Freud, Reich, depois tem o Alexander Lowen, e depois vem o Stanley Kellerman, que é o psicólogo que eu estudei. Mas, assim, para quem não está entendendo nada dessa conversa, dessas pessoas todas, são de Reich para frente, são pensadores da psicologia, terapeutas, né, que criaram terapias com base no corpo, na movimentação, na estrutura muscular e na consciência corporal. Então, acho que Reich foi aluno, como é o nome dela? Eu não sei se ele foi aluno da Elsa Gindler ou se ele foi aluno de uma aluna da Elsa Gindler, tem uma coisa assim. E Elsa Gindler é uma grande criadora que é considerada mãe de uma linhagem inteira de educação somática. E aí, gente, é que a gente chega no lugar onde eu estou agora. Eu fui atrás da somática para resolver meus problemas com o palco, né? Com a maneira como eu canto, com a maneira como eu me posiciono, com a minha postura. E na verdade eu me fascinei tanto por esse mundo que, inclusive porque resolveu outros problemas nos quais eu nunca tinha parado para pensar que talvez resolvesse. Então tem várias coisas de estrutura e de movimentação que não estão diretamente ligadas ao meu posicionamento do palco, que eu conquistei a partir do meu trabalho, do meu estudo com educação somática. Acho que é isso, assim, um panorama geral, não só da educação somática, mas também de como é que eu cheguei até ela, né? Como foi que eu cheguei aqui. E aí, só para terminar essa parte mais teórica da somática, tem uma coisa também importante que eu preciso dizer. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando agora, Mônica, Nelson, que bom ter vocês por aqui. O termo somática foi um termo criado depois que as práticas já existiam. Cada criador, a partir do seu próprio problema, como vocês puderam perceber, né? Gerda Alexander tinha uma condição física e foi olhar para si para tentar resolver. Matthias Alexander tinha um problema no trabalho e foi olhar para o seu corpo para tentar resolver. Moshe Feldenkrais, por exemplo, também sofreu um acidente e para evitar uma cirurgia, ele foi olhar para o seu próprio corpo, não só para isso, estou falando bem rasamente, para tentar resolver isso. E depois disso tudo é que veio essa necessidade, é uma necessidade bem da academia, né? Mas que foi importante, por exemplo, para mim, para eu entender onde é que eu tô, de dar nome a isso. E aí tem uma outra figura que é assim, em geral, quando se trata de somática, a gente olha para ele, mas tem muita gente estudando pensamento somático, que não só ele provavelmente é o mais famoso, que é o Thomas Hanna, que tem também a sua própria prática somática. Thomas Hanna é considerado o responsável por dar este nome. E eu tô falando isso porque a maneira como ele deu o nome é muito interessante. Ele aproveitou uma palavra grega, que é soma, que significa corpo, e ele ressignificou a palavra. Então, para o Thomas Hanna, existem duas maneiras de se entender essa estrutura física que a gente tem. Uma delas, é o que ele chama de corpo, é acessar essa estrutura do lado de fora, no lugar da terceira pessoa. Então eu, olhando para o corpo de uma pessoa, ou estudando o corpo de uma pessoa, ou trabalhando com o corpo de uma pessoa, estou lidando com o corpo.
O soma é uma estrutura percebida internamente. E o que isso significa? Eu, lidando com o meu corpo, trabalhando o meu corpo, observando o meu corpo, tem uma outra via de acesso que vocês, por exemplo, não têm a este corpo aqui. Porque eu tenho um olhar interno, né? Eu tenho uma maneira de acesso que é interna, que só eu tenho. E esse acesso pessoal leva a uma estrutura que ele chamou de soma. Então, eu trabalhando com o meu corpo, estou trabalhando com um soma. Eu sou um soma. Os outros corpos, para mim, são corpos. Compreende uma coisa interessante da somática aqui? Ela é sempre uma experiência subjetiva, ou seja, uma experiência em primeira pessoa. É só você que tem essa experiência, e só você que pode significá-la, ressignificá-la, tomar consciência dela e dar ter a escolha de trabalhar da forma como é possível para você naquele momento e a partir daí ter uma transformação que vai ou não ter um significado para você. Helmut, quero muito aqui para trocar, eu também quero. Ângelo Mouta, são práticas de psicoterapia corporal? Sim, aquelas que eu estava falando, as práticas criadas pelos psicólogos, exatamente. Eles têm, na verdade, são terapias, né? Eu não sei se a gente pode chamar de práticas. No caso do Lowen, por exemplo, a bioenergética, eu a entendo como uma terapia com base no corpo. Uma prática de educação somática, mesmo que vá lidar, porque não tem como não lidar, por exemplo, com esses aspectos da psique, do emocional, ela não é uma terapia, ela é uma prática educativa. A ideia é se conhecer melhor para a partir daí se movimentar melhor. Mas não tem como isso não vir carregado de outras coisas, né? Isso é uma coisa muito importante na somática. Embora tenha ramificações para a arte, para a saúde, para a educação, essas são as ramificações que são mais estudadas nesse momento. Então, por exemplo, embora eu estudei com alguns psicólogos exatamente porque tem implicações nesse sentido. Eu estudei com muitos fisioterapeutas, porque tem muita gente que usa nesse sentido da cura, né, da saúde. As práticas somáticas, a princípio, não são terapias, né? Nem terapias da psicologia e nem terapias do corpo, né? Não é isso. Aqui a gente lida com educação e isso é bastante importante. Mesmo que haja implicações nesse sentido, o objetivo com o qual um profissional somático trabalha é outro. Acho que é isso que tinha aqui. Então bora pra frente. Eu acho que estamos chegando na parte da prática, mas uma frase que eu queria que ficasse muito na nossa cabeça, na nossa ideia para essa aula de hoje, é essa ideia de que nosso corpo é uma casa onde a gente mora. E essa casa é repleta de possibilidades. Repleta de possibilidades. A gente precisa conhecer e realmente ocupar esse espaço. E ocupar espaço, eu falei isso um dia desse numa live, ocupar espaço também é uma expressão como postura, por exemplo, que tem várias significações importantes. Conhecer melhor o meu corpo faz com que eu ocupe melhor o espaço do ambiente onde eu estou. Uma live um dia desse eu estava falando que eu sempre fui muito desastrada e conhecer melhor o meu corpo me ajudou a ser um pouco menos desastrada. Porque tem uma parte disso que é realmente não ter consciência do espaço que você ocupa. Eu ouvi muito isso. Você é tão grande, como é que você consegue ficar desse tamanho e não sei? Porque eu não tinha consciência desse espaço. Mas também é ocupar um espaço interno. Realmente. Conhecer cada pedaço dele e saber como cada pedaço do corpo que não está separado, né, que é algo que trabalha em conjunto, está trabalhando naquele momento. Ok? Oi, gente que está entrando, sejam muitíssimo bem-vindas, bem-vindos. A gente acabou agora de traçar um panorama da educação somática, do pensamento somático, de como eu cheguei até aqui. Estamos nessa ideia de que nosso corpo é nossa casa e que ocupá-la e compreendê-la e saber cada espacinho dela, onde é que está, o que eu posso fazer lá, é bastante importante. E agora eu vou convidar vocês para ter uma pequena prática somática, para fazer um pequeno movimento. Não sei se 1 ou 2, eu tenho que ver aqui pelo tempo, para a gente não passar de 1 hora. É importante que a gente não passe de 1 hora, mas a gente faz, né? E aí, vou convidar vocês que estão aí
a encontrar um espaço, um lugar que seja seu, a ocupar um lugar nesse momento. Oi, Sueli, seja bem-vinda, está convidada a fazer uma prática com a gente agora. Ache um espaço, chega lá no seu espaço. E para essa primeira prática, eu vou fazer assim. Vou convidar vocês a escolherem se querem ficar sentados ou em pé. Se você escolher ficar sentado, eu vou sugerir que você ache uma cadeira, um banco, um lugar para sentar que não seja mole, ou seja, que não tenha uma almofada, que não seja uma almofada, que não seja um colchão. Se tiver um banco de madeira, uma cadeira, mesmo acolchoada, mas que você consiga sentir os seus apoios. E se você ficar em pé, ache um espaço que você se sente confortável para ficar em pé. E aí eu vou dar tempo para vocês fazerem isso. Então, uma vez em pé ou sentados, eu gostaria que vocês só ficassem onde vocês estão e na posição que vocês estão. Vocês não precisam mudar nada, a não ser que vocês sintam a necessidade de mudar. Essa é uma coisa bastante difícil, mas muito importante quando você está tomando consciência de quem você é, do espaço que você ocupa, do corpo no qual você habita, do corpo que você habita. Não fazer nada. A gente mora em um mundo, a gente vive em um mundo no qual não fazer nada é um pecado mortal, é uma coisa horrível, não fazer nada. Mas nesse momento é o que eu gostaria que vocês, o convite que eu queria fazer a vocês, não façam nada, só parem do jeito que vocês estão e observem o que sustenta vocês na posição que vocês estão. Então, se você estiver de pé, é uma coisa. Se você estiver sentado, é outra coisa. Na posição que você está, o que te sustenta? Ou seja, se você estiver em pé, o que te sustenta de pé? Se você estiver sentado, você está sentado e não deitado, o que te sustenta sentado? Quais são os seus apoios? Onde você se apoia? Se você está de pé, você certamente está apoiado sobre os seus dois pés. E se você estiver sentado, talvez não, talvez os seus pés não estejam apoiados no chão. Então, vou convidar você, se estiver sentado, a apoiar os dois pés no chão e a deixar as solas dos seus pés no chão agora. A mudar um pouco o posicionamento, caso você já não esteja assim. E uma vez com os dois pés no chão, em pé ou sentado, observe como os seus pés se apoiam no chão. Que partes dos seus pés apoiam no chão? Talvez, pode ser que você note que aquela parte embaixo da dobra dos dedos dos pés fica muito longe do chão. Talvez. Talvez não, talvez ela encoste. Só observa. Não precisa mudar nada, é só observar. Talvez você observe que a borda externa dos seus pés pisa melhor no chão do que a borda interna, estando em pé ou estando sentado. Talvez um pé seja diferente do outro, talvez em pé seja a borda externa, talvez no outro seja o dedão. Talvez você sinta muita pressão no calcanhar, talvez você não sinta nenhuma. Só observa como é que você fica em pé ou sentado agora, como seus pés ficam no chão. E se você estiver em pé, talvez você observe que seu peso fica mais num pé do que no outro. Talvez não. Talvez você observe que sente mais o peso na parte da frente ou na parte de trás. Talvez não. Talvez você observe uma distribuição. E aí você pode subir um pouco mais agora. Observa como é que está o seu quadril. Vai ser diferente se você estiver em pé ou se você estiver sentado. Se você estiver em pé, observa se o seu quadril está... Se você acha que o seu quadril está mais reto ou se ele vira, né, para um lado ou para o outro, qual é o movimento que ele faz. Talvez... Observa como é que você se sente. Talvez você sinta ele virar, ao invés de virar assim, virar para um lado ou para o outro mesmo, né? Ao invés de virar no eixo, virar nas laterais. E se você estiver sentado...
Observa como é que você está sentado. O que te apoia sentado aí? Que partes do seu quadril encostam no banco, na cadeira, no seu assento? Como é que você senta? Talvez um lado esteja mais apoiado do que o outro. Assim como, se você estiver em pé, talvez um lado do quadril esteja mais para baixo do que para o outro. E você não precisa olhar. Você pode olhar com seu olhar interno, com a sua própria percepção. E aí aproveita para subir mais um pouco e observar como está a sua coluna. E quando eu falo isso, em geral, todo mundo se ajeita. Até eu aqui me ajeitei. Tenho uma ideia do que seja o certo, né? O certo é assim, então é porque é para eu ficar certo. Não tem certo. É como você tá, como você está e como você senta ou fica de pé. Como se comporta a sua coluna? Será que ela faz um C? Será que ela faz um C para trás? Será que ela tem um S? Será que você precisa se esparramar na cadeira ou não? E se você estiver em pé, como é que é estar em pé com a sua coluna agora? E você pode subir um pouco mais e observar agora a sua cabeça. Sua cabeça, se você já veio aqui para outras aulas, talvez você já tenha ouvido isso, pesa 5 quilos. E eu afirmo isso. Não é porque se você medir lá vão ser 5 quilos não, mas vai ser algo bastante próximo. Essa é uma medida que, independente do seu tamanho, vai ser bem próxima da realidade para quase todo mundo. Então, é bastante provável que a sua cabeça pese em torno de 5 quilos mesmo. Você consegue sentir esses 5 quilos, estando em pé ou sentado nessa posição que você está agora? Como sua cabeça se equilibra sobre o seu pescoço? Ela quer cair para um lado ou para o outro? É tranquilo, confortável? Ou você sente algum desconforto, alguma tensão, alguma dor? Mais uma vez, não é preciso fazer nada. Só observar. Por enquanto. E aí agora eu vou convidar você a sentar. Se você estiver em pé, então, acha um lugar para sentar. E esse lugar que você consiga colocar os 2 pés no chão. Você pode tentar fazer de pé também, mas talvez seja muito cansativo e é por isso que eu estou convidando todo mundo a achar um assento, né? Achar um espaço e sentar agora. É possível fazer de pé, mas é realmente bastante cansativo. Eu vou olhando se está tudo certo por aqui. E aí agora todo mundo sentado, sentada, os 2 pés estão no chão, da forma como for mais confortável para você. Você vai colocar sua mão direita no topo da sua cabeça. Topo mesmo da cabeça. E o seu cotovelo direito vai apontar para frente. Certo? Vocês não precisam olhar para mim, olhar para a câmera. Você pode só me ouvir e se tiver alguma dúvida, vir aqui olhar e eu vou fazer a posição. Então você está sentado, seus 2 pés estão no chão e sua mão está no topo, sua mão direita está no topo da sua cabeça e seu cotovelo direito aponta para frente. A sua mão esquerda não faz nada, ela pode realmente descansar. E aí você vai desenhar uma reta com o seu cotovelo direito. Então, o seu cotovelo direito desce e ele leva a sua cabeça, já que a sua mão está aqui no topo. E quando ele leva a sua cabeça, você vai sentir uma curva formando aqui nas suas costas, que começa lá embaixo e vem até aqui, em cima. E depois seu cotovelo sobe e aponta para o teto, e a sua cabeça segue junto, e a sua coluna toda segue junto. E você vai fazer esse movimento devagar, certo? Não precisa de esforço, não precisa de velocidade, não precisa nem pensar se é lento ou rápido, você pode só ir na velocidade que é melhor para você. Seu cotovelo desce, leva a sua cabeça e a sua coluna acompanha e faz um C, e depois ele sobe e sua coluna volta. E você vai fazendo isso na velocidade que for confortável para você. Observa se você realmente consegue fazer um C com a sua coluna quando o seu cotovelo descer, porque a gente tem o hábito de fazer o C aqui em cima, mas esquecer que o C começa lá embaixo. Então, seu quadril vai ter que fazer também um movimento para você conseguir arredondar lá embaixo. E quando você subir, seu cotovelo pode ir para o teto, você faz um outro C que é bem menor, né? Ele é mais comprido. E depois ele desce de novo. E da próxima vez que o seu cotovelo descer e você passar descer, voltar e você passar por essa
esse lugar, né, onde a cabeça aponta para frente, você pode dar um suspiro de alívio, descansar seu braço, voltar a sentar e observar. Observa como é que você está sentado agora. Observa. Só se observa. Se a sua coluna, se os seus pés, se os seus ombros te contam alguma coisa, talvez não. Olá, seja bem-vindo, Henrique. A gente está aqui na prática. Você está convidado a fazer uma prática com a gente. Precisa só achar uma cadeira para sentar com os pés no chão. Ok, então agora você vai colocar as duas mãos aqui na sua cabeça. É mais para cima do que para trás, tá? Que mais em cima. Ok? Você coloca as duas mãos na sua cabeça e os seus cotovelos abrem para as laterais, como se você estivesse deitado na praia, só sendo feliz. E agora, esse conjunto de braços com a cabeça vai fazer um movimento que a sua coluna vai fazer esse C agora na lateral. Você vai para um lado, depois você volta, os cotovelos vão para o outro lado, você leva a sua coluna a fazer um C com o outro lado, depois você volta. E esse movimento não é um exercício físico, esse é um movimento somático. Então você vai na velocidade que for confortável, observando o que você está fazendo. Enquanto você faz isso, observa. O que acontece com os seus apoios? Eles são iguais ou eles mudam? O que acontece com o seu apoio na cabeça, na cadeira? O que acontece com a sua coluna? De que maneira ela se movimenta para fazer esse C enquanto você conduz a sua cabeça com os seus braços para um lado e para o outro? Que parte da sua musculatura reage, responde quando você faz esse movimento? Como é para você fazer esse movimento? O que você vai fazendo? Observa como está a sua respiração. O que acontece com a sua respiração quando você faz um movimento? É igual ou é diferente? É fácil ou é difícil? Ou nenhuma das duas palavras se aplica? É, como sempre. Pode ser. E aí você vai. E agora, da próxima vez que você passar pelo centro, você pode soltar outro suspiro de alívio. E descansar os seus braços. E mais uma vez, parar um pouquinho para observar como vai ficar sentada agora. Ok. Como é que seus pés se apoiam no chão, como sua coluna tá agora, o que ela te conta. E aí você vai colocar a sua mão direita agora. Desculpa, gente, não tem mão direita. Você vai colocar as duas mãos no topo da cabeça, uma sobre a outra. Certo? Uma sobre a outra. E os seus cotovelos apontam para a frente. Não sei se vocês conseguem ver, mas é isso aqui. E nessa posição, os seus cotovelos vão desenhar um círculo para qualquer lado. Você escolhe o lado que você acha melhor e os seus cotovelos vão desenhar um círculo. E na hora que eles desenham esse círculo, sua cabeça vai fazendo um movimento, sua coluna acompanha. Tem um movimento que a sua coluna faz quando seus cotovelos fazem um círculo. Esse círculo dos cotovelos não precisa ser grande, ele pode ser pequeno. Mas eu queria que você prestasse atenção para que ele fosse o mais redondo que você conseguisse. E aí observa o que a sua coluna faz enquanto você faz isso. Qual é o desenho que ela faz? Será que ela também faz um círculo? Observa também qual é a musculatura que você chama para te ajudar a fazer esse movimento. Seria a dos ombros? Será que é necessário seus ombros trabalharem? Acho que não. Deixa os seus ombros descansarem, deixa a sua mandíbula descansar, deixa a sua respiração vir, porque, bom, você pode respirar enquanto faz esse movimento. Ok, você pode parar agora, descansa um pouco, observa um pouquinho e você vai voltar a fazer, só que dessa vez a mão que estava embaixo vai ser em cima e a mão que estava em cima vai ser embaixo. Então, se da primeira vez era a direita que estava embaixo, agora é a esquerda que vai estar embaixo e vice-versa, tá? E os seus cotovelos voltam a apontar para frente e você vai refazer o ciclo, só que dessa vez no outro sentido. Se você fez em sentido anti-horário, agora você faz em sentido horário e vice-versa. Faz o círculo. Lembra que esse círculo é pequeno, ele não precisa ser grande, ele não precisa ser rápido, ele pode ser mais devagar se for melhor para você. Ele precisa ser redondo, mas um redondo relativo, porque é o redondo que é possível fazer. E agora observa
Se é igual ou diferente fazer o outro, tem alguma diferença realmente gritante de fazer o círculo nesse sentido para fazer o círculo no outro sentido? Será que a musculatura trabalha de forma diferente? Será que é outra musculatura? Como é que seus pés ficam quando você faz isso? Como fica o apoio do seu quadril enquanto você faz esse movimento? E talvez, como é que fica o apoio da sua cabeça também, da sua coluna? A sua respiração continua presente? É permitido respirar, e na verdade é necessário. Ok, você pode agora descansar do movimento, descansar os seus braços, descansar a sua coluna. E eu convido você a fechar os olhos. Se der muita angústia, você pode manter os olhos abertos, é permitido. Mas se for possível para você, só feche os olhos e observa como é que é sentar agora. Igual ou diferente? É permitido ser completamente igual. Enquanto você observa, eu vou lembrar a você que o seu corpo é único. A sua maneira de lidar com o mundo é só sua. A observação também é sua. E a significação que você vai dar também é sua. Só observe, sem julgamentos. Veja se tem alguma coisa de igual ou de diferente. Respira. E a qualquer momento você pode abrir os olhos para a gente fazer mais um movimento antes de fechar. Eu acho que agora já está todo mundo de volta. Sem poder ver vocês, é isso. Mas se você ainda não estiver de volta para você pode dar o seu tempo e fazer só depois o próximo movimento. E para o próximo movimento, eu vou pedir para você ir com as suas mãos lá atrás, na sua nuca, né, a parte de trás do seu pescoço, e acompanhar essa parte da coluna que fica aqui na região do pescoço. A gente chama de coluna cervical. Ela é composta... Ixi, ainda deu um chute no negócio. Ela é composta por 7 vértebras. Em geral, a gente acha a que está mais embaixo, né, essa que faz a transição entre o que é pescoço e o que é tronco. E se você for subindo, você vai achar a última vértebra, na verdade a primeira, né, lá em cima. E aí você encontra o osso da cabeça, né, o occipital aqui atrás. E aí, deixa eu contar pra vocês, essa não é a sua primeira vértebra. Tem uma vértebra que é um pouquinho mais lá alta. Mas o que eu queria mostrar mesmo pra vocês é que bem aqui, que é onde começa o osso da cabeça, é onde termina o seu pescoço. Então faz assim, vem com os seus dedos nessa altura e veja qual é a altura que você encontra lá na frente. Surpresa! Sua cabeça começa aqui. Este é o zigomático. É daqui para cima, que é a sua cabeça. Até aqui, essa altura, a gente tem mandíbula, que é um apêndice, e pescoço. Nosso pescoço é mais comprido do que a gente costuma imaginar que ele seja, porque a gente vê a mandíbula e acha que a cabeça é até aqui. Mas o osso do crânio é até aqui. O resto é pescoço. A nossa cabeça está mais alta do que a gente imagina que ela esteja. E aí você volta lá atrás, logo antes de encontrar o occipital, e segura um pedaço de pele, com músculo, com tudo que tiver lá, como se fosse um gatinho que você... Sabe, mãe gatinha carregando um filho gatinho, um filhote que segura assim pelo pescoço, que ele não consegue nem se mexer? É desse jeito que você vai se segurar. Segura com 3 dedos, você pode fazer o polegar de um lado, o indicador e o médio de outro, você segura, aponta o seu cotovelo para frente e segura com vontade. Se o seu braço cansar, você troca e segura com a outra mão, aponta o cotovelo para frente e segurando esse músculo que tem aí, como se você quisesse que o músculo não se mexesse, você vai fazer um pequeno sim com a sua cabeça, mas é pequeno mesmo. Lembra que a sua cabeça é mais alta do que ela é, do que você acha. E faz sim com a cabeça, mas é um pequeno sim, enquanto segura lá atrás, tipo, você não vai mexer. E faz sim, 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 sim. Pode trocar se você estiver cansado. E agora faz não. Pequenos, bem pequenos não. Sua cabeça lá em cima, seu pescoço comprido, o alto da cabeça, cotovelo aponta pra frente, você faz pequenos não.
Solta um suspiro de alívio e descansa os braços. E volta a ficar sentado, sentada e observar como é ficar sentado agora. Igual ou diferente? E é permitido ser exatamente igual. Mas talvez não seja. E se for diferente, o que é que seu corpo está te contando agora? Qual a sua relação com o seu pescoço agora? Qual a sua relação com estar sentado, com a sua coluna, com seus apoios? Será que seus pés estão apoiados no chão do mesmo jeito? Talvez sim. E aí vou convidar vocês a ficarem de pé, na hora que vocês quiserem. Para também se observar de pé. Observa se tem alguma coisa diferente de ficar de pé agora. Então você fica em pé. E veja se a sua coluna te conta alguma coisa. Veja se a sua cabeça te conta alguma coisa. Se a posição dos seus pés te conta alguma coisa. E na hora que você quiser, você pode sentar. Ou você pode dar uma caminhada também. Para ver como é caminhar agora, se é igual ou diferente. Pode ser que seja exatamente igual. Enquanto você caminha, eu vou te falar que essa foi a nossa primeira aula de apresentação da educação somática e de primeira pequena prática somática. Eu espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido um pouco melhor. Mas a gente tem mais 6 aulas pela frente, então eu vou rapidamente falar da nossa programação. Para cada dia eu coloquei um ponto diferente, que é um princípio do qual eu trato no meu trabalho. Então amanhã a gente vai falar sobre postura e verticalidade. No sábado a gente vai conversar sobre respiração. No domingo nós vamos falar sobre movimento, mas na verdade a gente vai falar sobre experiência. No domingo, né? Na segunda-feira a gente não vai ter aula, a gente vai ter uma live com uma convidada. Segunda-feira é dia de live e aí a gente vai ter uma conversa, né? Sempre tem uma conversa sobre o corpo com alguma outra profissional. Na terça-feira a gente vai falar sobre intenção e desejo, né? Esse desejo que cria uma intenção de se dirigir a algum lugar. E na quarta-feira a gente vai conversar sobre consciência. Na quarta-feira é a última aula, a última pequena prática. E na quinta-feira eu vou fazer uma aula completa, uma aula de descoberta. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz que vocês ficaram comigo até agora, vieram até aqui. Que bom ter vocês aqui. Queria dizer que qualquer pergunta que vocês tenham, insight ou alguma coisa, eu vou fazer um post agora agora aqui no Instagram. Então, se você tiver alguma pergunta ou algum insight ou alguma coisa para me dizer do que a prática diz para você, eu sou toda ouvidos, quero demais ouvir como é que foi para vocês. Se tiver alguma pergunta, pode me mandar pelo direct e eu respondo. É isso, gente. A gente tem aqui essa semana juntos. Se você não se inscreveu, lá no link da minha bio, você consegue se inscrever para entrar no grupo do WhatsApp e receber os materiais que eu vou mandar agora. Obrigada demais, foi ótimo estar aqui com vocês e até amanhã a gente tem mais um pouco da nossa jornada do caminho do corpo. Um beijo grande.